Hoje eu vou começar contando uma história para vocês bem antiga, lá da época do Orkut. Eu lembro que lá tinha um grupo de desenho, não lembro exatamente o nome, mas tinha um grupo do qual estava começando a ficar bem ativo. Tinha gente de vários níveis e estilos de desenho que se possa ter. E eu decidi postar um desenho lá. Eu lembro que na época ter acesso a material de desenho não era tão fácil como a gente tem hoje. Então eu decidi fazer um desenho que eu tinha feito num papel A4 comum, usando só um lápis da Faber-Castell daqueles escolares. Eu postei lá na empolgação de receber alguma crítica ou elogio, e o único comentário que eu recebi foi: perca medo do escuro. Eu não sei exatamente qual sua idade, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar do Orkut. Podemos dizer que foi a primeira rede social que realmente deu muito certo aqui no Brasil. E nessa época as coisas não eram como são hoje. A internet era discada, extremamente lenta. O YouTube começou a se popularizar nessa época, mas quase ninguém utilizava por conta da internet, que era muito ruim, não conseguia carregar vídeos. E o máximo que restringia era uma pesquisa rápida ali no Google, um Orkut e o MSN, que geralmente as pessoas mais utilizavam. Eu acho que devido a toda a empolgação que a internet estava trazendo às pessoas, descobrindo várias comunidades, várias pessoas que eram afim do mesmo tema, esse grupo acabou dando muito certo. E quando eu postei meu desenho lá e de cara recebi esse comentário, eu confesso que fiquei sem entender absolutamente nada. Como assim, medo do escuro? O que ele quer dizer? E eu decidi chamar ele para tentar entender o que ele queria dizer. Como assim, medo do escuro? Trocando algumas palavras com ele, já comecei a entender que ele queria dizer de contraste. O contraste é um problema muito comum entre quem está começando a desenhar ou pintar, seja lá qual for a técnica. Geralmente a gente não tem ainda aquela maldade, aquela apuração técnica de perceber as várias nuances que pode ter dentro da sua referência ou a maneira que você quer exteriorizar aquela informação que está dentro da sua mente. Então é muito comum cometer esse tipo de erro, a não fazer as cargas tonais corretamente. E para te contextualizar, nessa época, comprar material de desenho era a coisa mais difícil do mundo. Não é tão fácil como, por exemplo, hoje que você tem até a Artbox, que vai te dar um material completo de desenho, um tutorial ensinando a fazer um desenho realista. Lá nessa época, o máximo que você conseguia encontrar era um lápis Faber-Castell graduado e mesmo assim papelarias com uma variedade gigantesca. Não era coisa simples de encontrar. Internet então piorou. Quase ninguém tinha um acesso bom para comprar. Existia muita desconfiança de colocar os seus dados para comprar pela internet. Não era tão seguro como é hoje. A gente não tinha as mesmas garantias. Sem falar que também tinha quase nenhuma, eu pelo menos não me lembro de nenhuma loja que vendia esse tipo de coisa na internet também. E a partir do momento que eu recebi essa dica do perca o medo do escuro, que na verdade ele queria dizer trabalhe melhor o contraste do desenho, logo eu comecei a praticar e tentar a chegar no nível que seria aceitável. Só que eu comecei a me deparar com alguns problemas por conta de recursos técnicos. Por exemplo, como na época eu tinha praticamente só lápis 2B escolar, eu não conseguia chegar a um tom muito escuro. E aquilo me prejudicava bastante dependendo do desenho. Eu lembro que quando eu tinha que fazer um fundo escuro, eu não fazia. Simplesmente desistia porque eu sabia que ia dar muito problema. Mas, em compensação, se você trabalha muito 2B, como ele é um lápis um pouco duro, ele vai acabar machucando o papel ali, quebrando as fibras dele e você vai acabar rasgando, perdendo o seu desenho de qualquer jeito. E aquilo ficou encucado muito tempo na minha cabeça. E aí eu percebi que eu desenvolvi uma espécie de trauma, um receio muito grande de trabalhar certas coisas, de arriscar certas técnicas no desenho. Hoje, muitos anos depois, acabei tendo condições e oportunidades, que agora se consegue achar facilmente na internet, até mesmo fisicamente, de adquirir produtos melhores, ou seja,
Lápis com graduações variadas, marcas diferentes. Eu mesmo, particularmente, na minha caixinha lá de lápis, eu acho que eu tenho umas 6 marcas diferentes. Sempre gosto de testar a qualidade delas. Então hoje, que já se passaram vários anos, eu consegui treinar um pouco mais a técnica e alinhado com a qualidade dos materiais, que cresceu bastante, eu já consigo chegar a algo mais ou menos satisfatório. Só que ainda assim eu lembro daquela frase: perca medo do escuro. E eu comecei a me deparar fortemente com ela uns dias atrás, quando estava fazendo um desenho onde o fundo era completamente escuro, preto 100%. E eu comecei a fazer esse fundo já passando ali rapidamente um 8, 9, cheguei a colocar até o 12B, que são graduações bem macias e escuras dentro dos lápis graduados de grafite. E já comecei a sentir que tinha alguma coisa errada. Geralmente, às vezes, por conta do papel, mesmo que você escolha uma textura porosa ou lisa, você não consegue penetrar 100% passando apenas o lápis. Tem muita gente que gosta de utilizar o pincel para poder esfumar, ou esfuminho, por mais trabalhoso que seja, tem gente que também utiliza. Algodão, tem várias formas de obter esse resultado. Mas ainda assim me incomodava muito, principalmente pelo tempo que eu gastava fazendo um fundo escuro. Então comecei a misturar tinta, testar outras técnicas, cheguei até a fazer algumas coisas com aerógrafo, embora meu aerógrafo não seja tão bom. E percebi que tudo era muito trabalhoso e demorado, até que eu resolvi misturar duas coisas do qual eu gosto bastante, que é nanquim e o lápis grafite. E aí sim eu perdi o medo do escuro. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês hoje, como preencher uma área 100% preta, escuro, de maneira simples e prática. Pois bem, pessoal, para fazer essa técnica então do preto absoluto, a gente vai precisar de lápis, tá? Os lápis graduados aí que você já estiver acostumado a trabalhar, e nanquim. Aqui no meu caso eu estou usando esses pincéis aqui com reservatório nanquim, mas nada impeça que você trabalhe com a tinta ali, o seu potinho de tinta nanquim no pincel, não vai ter diferença nenhuma, tá? É tão simples essa técnica, mas tão simples, que chega até a ser boba, né? Na hora que você entende como que é o funcionamento, você fala assim, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Agora que eu já revelei que a gente vai trabalhar com nanquim, provavelmente você já vai estar se perguntando se vai trabalhar com tinta, porque simplesmente não passa a tinta no fundo preto ou na área que for totalmente escuro e pronto, acabou. O problema é que quando você usa tinta, no caso aqui a tinta nanquim, ela dá um acabamento, tá? Ela deixa uma estética diferente do que se você for trabalhar apenas o grafite. Então, aqui nessa parte aqui, eu passei o nanquim e vou pegar aqui um lápis de uma graduação bem elevada. No caso aqui, ó, o 9B, tá? Tô utilizando aqui o 9B da Lyra, inclusive é o mesmo lápis que vem na box dessa edição. E vou preencher. Eu não sei se vai ficar muito nítido no vídeo, mas eu aconselho vocês até fazerem um teste. Aqui vocês podem ver que o acabamento é diferente. O grafite ele fica mais acetinado, ele tem um certo brilho. E por mais que você for utilizar, sei lá, carvão que é mais opaco, ou então um lápis a grafite igual eu tenho aqui de uma outra marca, por exemplo, essa da linha da Staedtler aqui, ou da Staedtler, como queiram, ele tem uma quantidade maior de carvão em relação ao grafite. Então ele também deixa um acabamento mais fosco. Ele lembra mais o nanquim no caso. Só que ainda assim é diferente. E também, às vezes você não gosta de ter essa estética, esse acabamento mais opaco, mais seco.
Às vezes você quer trabalhar com o grafite que você já está acostumado aí, que vai te dar um acabamento mais acetinado. Então, se você passa apenas o nanquim, você não vai conseguir atingir esse resultado. Eu vou até vou até aproximar mais aqui o papel para vocês visualizarem. Olha lá, a grande diferença é isso daqui, ó. Tá vendo quando eu mexo o papel onde que eu passei o grafite aqui, ele tem um certo reflexo, olha. Ele reflete mais a luz. Já que onde tem o nanquim, ele não dá diferença nenhuma. E isso, quando você faz um desenho muito grande, acaba ficando muito evidente. Dá uma diferença muito grande, não fica legal. Você pode também passar um verniz fosco no final, tá? Para deixar mais próximo, só que ainda assim é diferente. Dá uma diferença. No vídeo eu não vou conseguir reproduzir com fidelidade isso que eu quero dizer, por conta das limitações técnicas, né? Que a câmera não vai capturar isso bem. Mas se você fizer o seu teste aí em casa, você vai perceber que não fica o mesmo acabamento, fica uma coisa meio estranha. Então a técnica é simplesmente o quê? Você pegar o nanquim, preencher a área que você quer o preto absoluto, pode ser um fundo, pode ser um detalhe, pode ser o que for. E depois que você passar o nanquim, você deixa alguns segundinhos para poder secar. Geralmente ele seca com bastante facilidade. No caso aqui, esse papel que eu estou utilizando é um papel extremamente liso, tá? Ele é um papel para impressão a jato de tinta e ele suga com bastante facilidade a tinta. É um papel que eu até dei a dica lá no nosso Instagram. Inclusive, se você não segue a gente lá no Instagram, dá uma corridinha, clica aqui embaixo aqui no link, que a gente sempre está deixando algumas dicas lá. Esse papel aqui é o Opaline. Ele para trabalhar com grafite, ele é excelente e tem um preço bem convidativo. Não é muito caro, não. Só que dependendo do papel, se for um papel que tem uma textura maior, uma granulação maior, na hora que você passa o lápis, você vai ver que ele tem algumas imperfeições. Pra você atingir o preto 100%, você tem que ficar lá muito tempo, passando sem parar, às vezes com a ponta mais fina para penetrar bem o papel. E é muito trabalhoso, sabe? Assim, é muito custoso. Eu descobri que quando você mistura o nanquim com o grafite, você consegue um resultado excelente, bem mais rápido. E é simplesmente, passou o nanquim, você pode pegar o lápis, no caso nem precisa ser um lápis 9B, um 4B, dependendo da marca que você trabalhar, até um 2B já basta. Você vai pegar o lápis e vai passar por cima. Não precisa pôr muita força, tá? Não precisa ser uma coisa minuciosa. Você só passa por cima. E se você quiser deixar algo um pouco mais uniforme, você pode passar um pincel em cima da região que você passou o grafite, que o resultado vai ficar perfeito. Agora, se vocês verem, olha, a parte onde tem um nanquim também tem um certo reflexo. O acabamento vai ser exatamente igual. Igual não, melhor, porque se você for fazer isso apenas com lápis, ainda assim vai ter algumas imperfeições. A tinta ela vai penetrar perfeitamente os poros do papel. Por mais que o papel possa ser liso ou, sei lá, ter um acabamento melhor, ainda assim não fica 100% quando você faz com grafite. Já utilizando a tinta, especificamente o nanquim, isso funciona melhor. Eu quero ressaltar também que eu testei outros tipos de tinta, como tinta acrílica e guache. Aquarela também eu testei, foi tinta acrílica, nanquim, guache e aquarela. A guache é a pior de todas, porque a guache ela cria uma certa camada ali de tinta, do qual ela não reage muito bem com o grafite, tá? Já a aquarela, ela vai agredir muito o papel. Ela acaba, sei lá, você não quer utilizar um papel para aquarela para fazer um desenho a grafite. Ele tem um outro propósito, não fica tão bom. Então ele acaba não dando um resultado muito legal.
E a tinta acrílica, ela aproxima um pouco mais do nanquim, só que você vai ter que diluir mais com a água e vai acabar agredindo mais papel. O nanquim fica perfeito, pode passar sem dó, não vai dar diferença nenhuma no papel. Você pode ver aqui que tinha até um rascunho aqui do outro lado, mas ele não penetra, a tinta não vara o papel. E vai te dar um acabamento perfeito. Vai ficar acetinado como grafite, como a propriedade que o grafite tem. E vai ficar um preto 100% perfeito. E a dica é essa, muito simples, muito rápido de aplicar. Você pode passar sem medo ali a tinta, passa o grafite por cima, não precisa ter muito critério. Se quiser passar um pincelzinho ali rapidinho também pode, e acabou. Você vai ter ali o seu preto 100%. Você vai poder atingir o ponto máximo do contraste, que é o preto total, e vai valorizar bastante o seu desenho, também a estética dele. Você vai, às vezes você quer ter sei lá, você está fazendo um desenho hiperrealista, ou você quer deixar uma coisa bem detalhada, uma coisa ali, fazer um trabalho bem minucioso. Você vai atingir esse resultado de maneira muito rápida e fácil. Espero que vocês tenham gostado e deixe aqui no comentário caso tenha alguma dúvida ou alguma sugestão. De repente vocês já fizeram algum outro teste para atingir um resultado parecido também. Comenta aqui que vai ser bem legal receber o feedback de vocês. E é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.